Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. A sua rádio do seu jeito. Band FM. As mulheres da Band estão chegando no seu rádio. Mulheres da Band. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Andréia, cadê você? Não veio hoje, não? Estamos aqui. A gente entrou num susto. Eu achei que o comercial ainda ia render. E não, já foi a vinheta, Já atropelou foi a a gente, vinheta. né? Mas é bom esse negócio de susto, assim, É bom. né? Quem nunca se assustou e falar, ixi, estamos entrando, é agora. Treinou o nosso improviso, né, Andréia? Exatamente. minha querida. Por aqui, Dani Bezerra e... Andréa Possato. E agora começa o nosso programa favorito do rádio, né? O programa que fala sobre assuntos femininos, sobre emoções, como sempre. E hoje nós temos uma convidada muito especial que a Andréa vai se acabar hoje no assunto, né? Exatamente. Porque é da mesma área que a Andréa. Ai, que delícia. Michele É a Michele Ribeiro. Ribeiro. Deu branco agora. Michele Ribeiro, que é Michele psicóloga, está aqui presente hoje. Vai conversar com a gente sobre relacionamentos. Boa tarde, Michele. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, viu? É muito bom, viu? A gente teve uma psiquiatra, mas estava faltando uma psicóloga aí pra gente poder, né, conversar. Ai, eu adoro conversar com psicólogo. É bom, né? É bom demais. Você sabe que hoje eu fiz terapia. Você conversa com você mesma no espelho, André? Claro. Você é de vez em psicóloga, quando, né? Na verdade, o que eu falo, né? Geralmente eu falo o seguinte, É. né? Não sei qual é a sua linha, mas a minha linha é o seguinte. Nós temos a nossa criança interior e a gente tem aquele adulto que nós crescemos, né? E geralmente a criança interior às vezes dá uma pegadinha no adulto, né? E então eu falo com a criança. Então, às vezes eu falo assim, Andreinha, o que você tá fazendo, menina? Vamos parar? Vamos? Agora você cresceu. E de vez em quando eu pego a adulta e falo assim, ai, tá na hora de fazer uma birrinha, né? Vamos ficar. É isso mesmo, Michele? Como que é? Isso mesmo, a gente tem algumas crianças, a nossa criança ferida, né? Então, Isso. cheia de traumas, e aí a gente precisa trabalhar isso, né? É. Esse é o meu foco na terapia, né? Uhum. O meu foco de trabalho é o EMDR. Então, o Né? que é especificamente? Então, EMDR são 4 letrinhas, né? Complexas, mas que em inglês significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Ai, Então, gente. mais fácil é EMDR, né? Nossa, então, mas fala um pouquinho mais porque eu tô desatualizada, viu? Não, a gente trabalha com estímulo bilateral ocular. Então, o que seria Olha. isso, né? É a partir de estímulos bilaterais, né, que a gente faz com os olhos. Os nossos olhos, quando a gente dorme, só pra gente ter uma noção, ele faz esse movimento rápido. Sim. Principalmente quando a gente entra no sono profundo, né? Que é quando a gente sonha. O sono REM? Exatamente. Então, nesse momento, é quando a gente está fazendo uma limpeza no nosso cérebro. Nosso cérebro está fazendo uma limpeza. Tudo aquilo que não foi digerido ao longo do dia, né? Tudo que for no nosso inconsciente. E é lá que acontece também reprocessamento dos traumas. Então, durante as sessões, a gente faz esses estímulos, que podem ser visuais, táteis ou auditivos, né? Então, a gente testa com cada paciente e ali em tempo real ele começa a ter sensações corporais, memórias espontâneas que ele nem se lembrava, sem entrar num estado alterado. Ele está totalmente consciente. Né? Não é Mas igual uma acordado hipnose, né? Acordado. Não Não tem é nada uma a ver- hipnose. Não tem nada a ver com hipnose. E como que é esse procedimento? O que você, qual é a ferramenta que você usa? O que é som? É você falando? Como é que você leva a pessoa a isso? A gente faz estímulo, né, visual ou tátil, né? A gente pode usar equipamentos, né, que tem para isso, que são um pontinho aí que o paciente vai seguindo com os olhos, ou o nosso próprio dedo. Sim, Então o paciente segue o nosso próprio dedo, ou tátil, a gente toca, ou ele sente uma estimulação nas mãos, né? Então, que faz com que ele sinta, né, o efeito tátil bilateral.
Mas aí, dá um exemplo assim. Então, vamos supor, a pessoa, não sei, de repente ela... vou colocar as mãos, tá? Você falou a direita, mais a esquerda. O que significa cada... Na verdade, Se dá pra assim, explicar os isso estímulos é sempre o terapeuta que faz, né? O EMDR é uma abordagem, né, que ela tem grandes evidências científicas já, né? Já tem desde 88 que a gente tem estudos nessa linha, e a aplicabilidade dele só pode ser feita por meio de psicólogo ou psiquiatra. Então, mediante uma capacitação que a gente faz, né? Então, tem todo um treinamento que a gente, né, passa para poder atender pacientes por essa abordagem. Então, pode ser uma abordagem ou pode ser um recurso. Então, eu, por exemplo, eu utilizo a terapia cognitiva comportamental e também o EMDR. Nas minhas intervenções, então, assim, não fico somente fazendo estimulações. Então, eu faço as estimulações dos pacientes. Então, durante as estimulações ele não fala, então é diferente da terapia falada, né? Que a gente faz intervenções. Ali o cérebro vai buscando respostas adaptativas. Então, a gente sabe que essas intervenções que a gente faz, né, em terapias convencionais, tanto psicanálise, né, terapia cognitiva, elas funcionam. Porém, a mudança efetiva, por isso que é a única abordagem que a gente pode falar de cura de traumas. Verdade. Efetivamente. Que interessante. Porque é o cérebro buscando respostas adaptativas, né? Então, é interessante por isso mesmo. É uma abordagem bem inovadora, né? Que legal. Essa abordagem é nova, né? Ela já tem um tempo, né? Já tem muitos estudos, né, em andamento e, enfim. Então, ela já tem assim, um bom tempo já. Mais de 10 anos? Tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Interessante. Muito bem. E o tema de hoje é sobre relacionamentos, né? Como se relacionar de uma forma saudável no geral. Eu no meu trabalho, com o meu esposo, em casa, com os filhos. Qual é, assim, o segredo? Não tem segredo, né? Imagina, né? É trabalho duro, né? Pra se relacionar. Então, é interessante isso, porque eu acho que quanto mais o tempo passa, né? Experiência profissional, experiência de vida, porque querendo ou não, né? A psicologia é uma ciência que estuda o ser humano, né? A mente humana, a cabeça, né? As emoções. E eu sou profissional e eu também tenho problemas, eu também passo por... Então, assim, eu acho que o mais legal da profissão, né, de psicólogo é a gente viver na prática, passar por terapia também, né, se conhecer e poder estar preparado também para atender os pacientes e dar o melhor da gente, né? As experiências de vida junto com o nosso conhecimento profissional ajudam e muito, né? Então, quanto mais o tempo passa, eu vou percebendo que não existe uma fórmula mágica, né? É isso que você falou do segredo. Não existe uma fórmula mágica. Então, o relacionamento saudável vai ser saudável de acordo com o contexto daquela pessoa, do que é bom para ela, do que tem a ver com essa pessoa, né? Mas o mais importante é a questão do respeito, né? Então, e às vezes a gente não está consciente para isso. Às vezes, justamente porque a gente cresceu numa família que não foi saudável, e aí você falou das feridas emocionais, né, da criança interna ferida, né? Essa criança ficou ferida, então ela vai identificar, nosso cérebro ele tem um recurso que ele gosta daquilo que ele conhece, dos caminhos que ele conhece. Então, tudo aquilo que é parecido com aquilo que eu vivi na minha família, eu vou buscar, mesmo não sendo saudável. Então, por isso que até falar sobre o que é saudável e não é importante, para a gente ter essa noção, ligar o start. Mas mesmo assim, falar só não basta, né? Então, a pessoa precisa viver na prática e ir conhecendo os limites dela, né? Porque cada um tem os seus limites. E às vezes o nosso elástico, né? Eu gosto de falar da resiliência lembrando do elástico. Nosso elástico é muito largo, é muito frouxo. E a gente não consegue ter noção dos nossos limites, né? Então, é essa sacada da psicoterapia, né? Que ajuda muito nesse processo também. Então, diferenciar o que é saudável do patológico, eu acho que o ponto principal é o respeito. Se existe mais pontos positivos, se existe uma liberdade para se falar o que pensa, e a gente está falando de relacionamento de uma maneira geral, né? Então, assim, seja relacionamento afetivo sexual ou relacionamento familiar, profissional,
Então, a gente pode perceber isso nas atitudes, né? Quando uma pessoa é mais autoritária, quando a pessoa não consegue escutar, não consegue acolher, né? Não consegue ouvir. Então, tudo isso são comportamentos mais nocivos, né? Dentro de um relacionamento. Mas aí como que a pessoa... Porque tem pessoas que não vão identificar isso, né? Como é que a pessoa ela vai chegar a uma terapia? Ou qual é a motivação que vai fazê-la buscar, por exemplo, né, esse recurso? Provavelmente ela está sofrendo muito porque não está conseguindo se expressar dentro da relação, porque ela está sentindo medo, né? Aquela sensação de viver pisando em ovos, isso não é saudável. Qualquer coisa que eu falo, a pessoa não entende. Qualquer coisa que eu falo é um ataque, né? Não sei, é uma ideia, né? Então, assim, medo, ou então, se de repente, aí no pior dos casos, né? No pior dos cenários, existe violência doméstica. Então, a pessoa, ela é agredida, ou não, e não precisa, algo mais tátil, mais visual, visível, do tipo assim, a pessoa, ela é agredida verbalmente, e às vezes ela mesmo assim não percebe, ela pode relevar muitas coisas. Então a forma como o outro fala, sutil, manipuladora, para de repente fazer ela, né, enfim, sucumbir a algumas coisas, né, esse é um ponto. Às vezes agressões mesmo que fazem a pessoa se sentir lá embaixo, você é pior, né, das pessoas, você não faz nada direito, você é isso, você é aquilo. E tem coisas bem mais sutis ainda, né? Fala pra gente. Vamos pensar, dentro de um contexto mais familiar, né? Quando a mãe ou o pai fala, você não faz nada direito, você é lerdo, você é isso, você é aquilo outro, que é bem, né? sutil, E né? às vezes, você tem que faz tudo de novo porque não tá certo. Nada do que você faz dá certo, né? Então tem coisas que são bem... E a pessoa vai se sentindo menos, cada vez inferior, né? E aí cresce um adulto com grandes inseguranças também. Então, assim, é interessante a gente observar os detalhes, as nuances, e tem níveis, tem gradações. Então, uma violência pode começar sendo verbal, depois psicológica, depois financeira, a pessoa pegar o dinheiro e controlar o dinheiro da outra. Isso pode acontecer também, até a física. Então, existe uma psicopatologia por trás desses agressores, vamos dizer assim, né? E geralmente eles são controladores? Sim, com certeza. Por exemplo, essa questão que você falou do financeiro, né? Mas vamos supor assim que de repente uma pessoa ela tenha mais habilidade financeira para organizar financeiramente, a outra não. Como é que entraria nesse caso vamos colocar essa questão sutil para se levar a um trauma? Eu não sei se a gente, né, poderia... A questão é a pessoa ficar privada do acesso ao que é dela. Entende? Tá, entendi. Tudo que você é restringido e que é direito seu, tem alguma coisa errada. Então assim, por exemplo, então os dois observam, você tem mais habilidade nisso, mas isso não impede de eu saber o que está acontecendo com a parte financeira e tudo mais. Eu não sou podado a ter essa... Exatamente. E um ponto eu acho que é muito importante quando a gente fala de relacionamento saudável, porque a gente tem que falar bastante sobre o que é não saudável, acho importante, mas acho legal a gente falar também do que é positivo. A gente tem a tendência de focar no negativo, mas também, mesmo assim, que nem essas sutilezas, uma pessoa ela pode ter comportamentos tóxicos, mas não ser abusiva. Qual que é a diferença? Se eu tenho alguns comportamentos que não são saudáveis, e eu tenho consciência disso, ou eu tomo consciência, ou eu tenho uma disponibilidade para ter um diálogo aberto e fazer uma mudança a partir desse diálogo, então não é que eu sou abusiva, eu tenho alguns comportamentos. Todo mundo tem algum comportamento tóxico em algum nível. Isso, exatamente. Então, isso é legal da gente diferenciar, né? Então, qual que é o ponto dos relacionamentos saudáveis? Eu reconhecer que eu errei. Aqui tá um ponto. Eu percebo que eu falhei aqui. Né? Eu percebo que eu né? Enfim, então agora eu vou corrigir. Nem sempre a pessoa tem consciência disso. Porque todo mundo tem falhas, né? Você acha que o outro pode ajudar? Com certeza. Né? Então, assim, se a gente fala de relacionamento saudável e maduro, né? O que a gente pode pensar?
num casal que tem uma comunicação assertiva. O que seria a comunicação assertiva? Isso. É uma comunicação que é aquela comunicação não violenta. Então, assim, eu vou falar o que tá me incomodando, eu sei diferenciar o que é a minha emoção do que é o outro, do que é o comportamento do outro e do que não tem nada a ver com a relação. Então, ó, tô me sentindo mal em relação a essa situação. Então, eu vou comunicar pro meu parceiro que isso não tá legal, vou colocar na mesa e vamos conversar e chegar no consenso, né? E muitas vezes a gente refletindo sobre isso, se a gente faz terapia, né, se conhece, a gente pode concluir, nossa, é uma bobeira minha, né, isso daqui que me incomodou, e às vezes nem vale a pena, né, tudo bem, a gente releva, a gente vai digerindo melhor sozinho algumas coisas, mas via de regra, incomodou, o mínimo desconforto é legal falar, né? Então, conversando numa boa, né? E assim, nem todo mundo tem maturidade para ter uma conversa, um diálogo mais assertivo, infelizmente. E aí é que entram os limites. Então, assim, é importante eu falar, porque tudo que eu guardo pode se somatizar, pode virar doença, tanto física quanto psicológica, e também prejudicar o relacionamento. Porque o que eu guardo cresce dentro de mim. Pode se transformar numa raiva, numa irritação, pode se transformar numa intolerância, impaciência, e mesmo que eu não fale nada, o meu comportamento vai falar por mim, e o outro vai perceber. Né? Então, assim, exatamente, vai descontar em coisas que não são para descontar. E pior de tudo, a bomba pode explodir na hora errada. Então, a pessoa guardou tanto, guardou, começa a gerar insatisfações, o casal fica cada vez mais afastado, né? Pode gerar separações, traições, uma série de outras coisas, porque o outro guardou, né? E não soube se comunicar, né? Então, a grande questão é a comunicação, né? Esse Como é diálogo importante, assertivo. Né? E não é fácil de fazer isso. Eu não sei porque parece que nós mulheres, pelo menos eu me vejo assim, quando acontece alguma coisa ruim assim no relacionamento, sei lá, se o meu parceiro tá fazendo alguma coisa que me desagrada, eu fico segurando pra não falar, de repente pra não parecer chata, pra não parecer, cri-cri, e aí fico guardando. Aí quando acontece a situação de explodir, você explode com força total, aí o cara fica assim, meu Deus, mas isso só te irritou dessa maneira? Essa não, gotinha, né? Eram várias outras situações. Mas por que a gente não quer mostrar isso? Por que a gente tem esse orgulho de chegar e falar assim, olha, tá me incomodando isso? Por que a gente, sei lá, trava? Tem muitos motivos. E não é só com mulher, tá? Não é só não com dá mulher, pra né? gente trazer isso só pra gente, porque tem muitos homens que têm dificuldade de se expressar. Muitos. Eu acho que até mais que mulheres. Eu vou arriscar dizer. Porque a gente, de uma certa forma, eu posso estar sendo injusta nessa minha colocação, mas a gente tem uma facilidade maior para expressar as emoções. Será Agora, que é cultural? Eu acho que sim. Tem a questão da sociedade, né? Imposição social aí. O homem não chora, né? Enfim. E o homem reprime muito, com certeza. Essa questão da masculinidade tóxica, várias coisas a gente poderia expandir. Mas, assim, a gente guarda por vários motivos. Às vezes, assim, uma criança disfuncional, algum pensamento que me colocaram lá na infância, até um exemplo que você trouxe, né? O homem não chora, né? Então, eu não vou falar nada, eu vou engolir isso daqui, porque eu tenho que lidar, porque eu tenho que ser forte, e acabou. E tem muitas mulheres com esse perfil também. Então, assim, tem que ser forte, tem que bancar, tem que... Por exemplo, um exemplo legal que é interessante da gente ter é aquela criança lá na infância, porque olha só, tem uma teoria que eu gosto muito de abordar, principalmente na terapia de casal, que é sobre a teoria do apego de Bowlby, né? O que seria isso? Essa teoria, esse Bowlby, né, foi um psicanalista lá, enfim, antigo, que ele estudou os tipos de apego, né, que a gente desenvolve na primeira infância. Então lá tudo começa nos os primeiros 3 meses são cruciais, mas os primeiros 3 anos também. É lá que a criança desenvolve a segurança ou a insegurança afetiva. Então, o que acontece? Todo mundo, né? Eu, você, todos os adultos, seres humanos, né? A gente tem algumas necessidades que precisam ser atendidas. Necessidade de envolvimento, de disponibilidade, eu preciso sentir pertencente a algo, eu preciso me envolver com algo, eu preciso ter uma troca afetiva. Então a gente tem essas necessidades, isso é natural do ser humano. Então o que acontece? Lá na infância, se eu não tive pais
que me deram uma sustentabilidade em termos de necessidades básicas atendidas e afetivas e segurança também, isso vai me afetar em termos afetivos. Né? E aí, esse Bowlby, né, ele criou essa teoria que diz de 3 tipos de apegos inseguros. Então, se eu não tive uma base segura, a gente já parte do princípio que eu vou ter um apego inseguro. Se eu tive base segura, que é muito difícil, né? A gente vê que, enfim, a gente não tem famílias totalmente saudáveis, então eu terei um apego seguro. E o que acontece? O apego seguro é possível de se desenvolver com relações reparadoras e saudáveis, né? E também com terapia. Então, qual que é o ponto? Os 3 tipos de apego inseguro: apego ansioso, evitativo e desorganizado. O ansioso, o ansioso, o que acontece? Geralmente, via de regra, é aquele apego. Ele fez um teste, vou falar do teste que ele fez em alguns bebês, né? As mães, elas, nesses 3 primeiros meses de vida, ela precisa dar suprir todas as necessidades. O bebê, ele não consegue se dissociar da mãe. Então, ele se entende como parte dela, né? Então, se faltou alguma coisa, automaticamente vai sentir essa falta com uma maior intensidade lá na frente. Então, ele mediu a questão do desespero, a questão da proteção, falta de proteção, insegurança do bebê, a partir do que o bebê chamava atenção, a mãe respondia a todos os gestos do bebê. A partir do momento em que a mãe deixou de responder alguns gestos, porque o bebê copia, né, espelho, né? A gente desenvolve isso, a questão da empatia, né, de neurônios espelho desde a infância. A mãe deixou de responder e não fez expressão nenhuma. Esse foi o teste que ele fez. Ficou totalmente... O bebê começou a se desesperar, querendo chamar a atenção da mãe. Então, isso foi um demonstrativo, né, de que quando a mãe não é responsiva, a gente precisa dessa responsividade. Então, responsividade, envolvimento e disponibilidade, as necessidades principais que a gente tem. Então, faltou isso, vai ser uma criança mais insegura, né, na fase adulta. Qualquer sinal de abandono, qualquer sinal de rejeição, esse adulto vai ficar ansioso, vai ficar extremamente ansioso, ou qualquer gatilho que ative isso nessa criança, né, nesse adulto futuramente, vai fazer com que ele fique mais ansioso. Esse é um exemplo, né? Mas então a gente pode pensar em pais que são imaturos também e que vão criar esses filhos também com suas imaturidades e vai faltar alguma coisa. Então a gente também tem um outro estilo de apego que é o evitativo, que é aquele que não tem responsividade nenhuma nessa fase. Então o bebê tentou de tudo chamar atenção e nunca teve resposta. Atendido. E aí, qual que foi o mecanismo de defesa que ele criou? Eu vou deixar de pedir atenção, eu vou evitar. Não significa que não haja sofrimento, mas não vou dar atenção. Então, é aquele tipo de adulto que em relacionamentos eles são mais frios, são mais distantes, né? Que não tem muito afeto, não demonstram muito, né? E aí a gente tem o desorganizado, que é o mais... É o mais complexo complexo por ser onde a gente encontra alguns transtornos, como, por exemplo, borderline, narcisismo e vários outros transtornos. Porque a pessoa tem esse misto de ansiedade e evitação. Por quê? Porque lá na infância faltou tudo. Negligência, pode ter tido abuso, e aí entra o exemplo que eu ia dar daquela pessoa que foi mãe da mãe, sabe? A filha que fez o papel de mãe, aí ela tinha totalmente uma base insegura, porque quem deveria olhar para ela era o adulto, né? Que na verdade não tinha maturidade, inverteram os papéis. Então ela cuidou de todo mundo, ela fez, enfim, automaticamente ela vai ter um apego mais desorganizado, e isso vai afetar as relações dela, de uma maneira geral, assim, né? Então, aí a gente vê essas questões. Não sei se responde a essa pergunta que você fez, mas é muito complexo, né? Então, cada caso vai ser um caso, e a gente pode ter respostas lá na infância, né? Que
que são os traumas. Tudo isso, resposta para tudo isso são os traumas, que a gente precisa trabalhar muito em terapia para poder ter uma base, né, ter um apego mais seguro nas nossas relações. Uma dessas que já fica bem evidente é o medo do abandono. De repente eu ficar toda hora falando pro meu parceiro, olha, não gostei disso, não gostei daquilo, e aí ter medo de ser abandonada, né? Assim, ele vai me achar uma chata, uma grudenta, não sei. E aí entra também a questão de trabalhar a autoconfiança. Exatamente. Né? E às vezes você pode estar numa relação e estar super autoconfiante e mesmo assim, né, ter problemas. Mas a grande questão aí, né, internos, né, questões mais internas, não demonstrar e tudo mais. Essa oscilação pode acontecer na prática, né, esses tipos de apegos dentro de um relacionamento, né, então assim, de repente tem gatilhos que ativa um e outro ali que pode desencadear em comportamentos que a gente não esperava. Então realmente é complexo lidar com o ser humano. Cada um tem um mundo, né? Quantas coisas, né, a gente tem dentro da gente, nem imagina que vem da infância. Pois é. Né? Gente, são 1h31, a gente tem que ir para o intervalo comercial e já volta, tá? Você continua aí, porque hoje nós estamos num bate-papo com a psicóloga Michele Ribeiro. Isso. Nós tocamos as melhores músicas o dia inteiro. E podemos provar. Já que você não quer sair com muita história, então fala aí. Band FM Foz. A minha rádio. Band. Atenção! Chegou a sua vez de trocar a parabólica antiga pela digital. Então, se você é beneficiário de programas sociais do governo federal, não perca tempo. Você pode ter direito à instalação do kit gratuito da nova antena digital na sua casa. Não fique sem sinal. Ligue agora mesmo para 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br e peça o seu. Curta o melhor das férias de julho em Foz do Iguaçu. Hospede-se no Mabu Termas Gran Resort e viva uma experiência incrível. Praia termal com ondas, excelente gastronomia, parque aquático, spa e uma super equipe de recreação. Tudo isso na melhor localização da cidade. Suas férias merecem um lugar assim. Reserve hoje mesmo pelo telefone 4002-6040, 4002-6040 ou acesse o nosso site hotéismabu.com.br e garanta as melhores tarifas. Estacionamiento oficial del Centro de Convenciones de Foz de Iguazú. Buscamos y llevamos gratuitamente hasta el aeropuerto. Diarias, a partir de 10 reales para mensualistas. Estacionamiento con verdadera cobertura. Totalmente seguro y monitoreado. ¿Vas a viajar vía aeropuerto de Foz de Iguazú? Deja tu vehículo en un local seguro, cubierto y monitoreado 24 horas. Con servicio de búsqueda y entrega de tu vehículo de forma gratuita. Pagando la entrada del vehículo. Promoción 19 reales con 90 la diaria, independientemente del número de días. 16 hasta 30 diarias, 300 reales. Más de 30 diarias se abona 10 reales por día. Para motos, 19.90 por día. Más de 10 diarias, 15 reales por día. Condiciones especiales para mensualistas. Consúltenos. Estacionamiento del Centro de Convenciones de Foz de Iguazú. Llámanos al WhatsApp 45 991 11 69 99. A Band FM é bem melhor. Porque toca tudo que eu gosto. Esse aqui é o grupo Sorriso Maroto, aqui na Band FM. Quando toca o Sorriso Maroto, eu aumento o rádio. Band. Só na Academia Multi Fitness você paga uma mensalidade apenas para todas as atividades. São 12 modalidades por um único valor e sem limite de frequência. Acompanhamento profissional, todo o suporte necessário para você alcançar seu objetivo. E tem mais! Espaço Fitness, Espaço Kids, aulas para crianças, duchas para banho, loja interna com produtos para treinos mais confortáveis, estacionamento próprio, aberto de segunda a sexta das 6 às 22 horas, sábado 14 às 18 horas, planos trimestral, semestral e anual, com opções de parcelamentos em até 12 vezes sem juros. Venha você também ser Multi Fitness, academia para todos, Rua Guaíba 76, Campos do Iguaçu, ao lado do Boliche Cataratas.
Comer bem, gastando pouco, este é o lema. Melhor ainda quando a comida tem gostinho de casa. Ninguém resiste. É por isso que o Miriam Restaurante faz tanto sucesso. Comida boa e preço justo. Miriam Restaurante. De segunda a sexta, das 10h30 às 15 horas. E à noite tem delivery da melhor pizza da cidade. Com entrega rápida. Miriam Restaurante e Pizzaria. Almirante Barroso, 1589, ao lado da Encopel. Disque Pizza, 3574-2530 e 991-57-86-99. Na loja Pé Quente você encontra enxovais, cama, mesa, banho, roupas em geral, infantil e adulto, produtos de qualidade e o melhor preço da cidade, tanto no atacado como no varejo. Fale com o senhor Levindo da Pé Quente e parcele suas compras em até 12 vezes nos cartões. Loja Pé Quente, há mais de 37 anos em Foz, sempre com qualidade e preço baixo. Na Avenida Jorge Schimmelfeng, 886, Centro. Fone 3523-5572. Quando eu estou aqui, o Rei Roberto Carlos chega em Foz do Iguaçu para uma noite de gala. A apresentação única, dia 22 de setembro, no Centro de Convenções em Foz. Vendas pelo www.eventim.com.br. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Realização: Grupo RC e Conde Produções. Agora são 1h36. A sua rádio do seu jeito. Mulheres da Band. De volta aqui no nosso programa mais feminino do rádio. Hoje nós estamos batendo um papo com a Michelle Ribeiro, que é psicóloga e também jornalista. Está já lançando um livro? Eu vou lançar, hein? Vai lançar. Eu tenho outros livros já, mas esse que eu tô escrevendo é sobre o narcisismo, né? Uau! Materno, enfim, filhos de pais, né, narcisistas e tal. Enfim. Dá pra dar um spoiler? Peraí, você já tem livros, essa mocinha com essa carinha, acabou de ser formada, como assim? Acabei. Conte-me mais. Não, tem 20 e poucos anos, né? 20, você tem uma carinha de 20. Não. 24... É 20 Tem 30? 35. Mas tá muito... Não, tá a carinha dos 28. Não, mas isso é bom, né? Claro, mas é o Botox, né? Eu acho que são as energias. São as emoções em dias. Ela está terapeutizada, né? Eu falei pra ela pra falar assim, não, eu que tô com Botox aqui, ó, e tá acabando já. Mas vamos lá. Vamos lá. Mas a gente tem estudos que mostram, né, que a felicidade faz isso também com a gente, né? A gente ter uma vida mais positiva e tal. Isso ajuda. Concordo, acredito. Sobre os livros, né, eu tenho um que foi da formação em jornalismo lá atrás, que eu fiz uma entrevista com príncipes do Brasil, os que seriam descendentes, né? Então tem um livro publicado, né, que tá online também. Mas na área da psicologia eu tenho um que chama O Amor no Divã, né? É uma história meio fictícia, né, que fala sobre relacionamento, inclusive, e um outro que é sobre ansiedade, que é um e-book, enfim, que eu escrevi na pandemia, né, aproveitando o embalo, né, do que estava acontecendo, né, muitas emoções à flor da pele. E esse eu tô finalizando, e em breve eu vou lançar. Olha, gente, eu amo esse papo, porque tá muito em alta, né? As pessoas parecem que estão descobrindo mais agora esses transtornos, e tudo é novidade. Sim. Eu acho que o mais desafiador, assim, é a gente identificar, né, os sintomas, né, os sinais de abuso, os sinais, as vítimas mesmo se identificarem. É claro que quem também tem transtorno também tem sofrimento, mas o sofrimento sempre, no caso do narcisismo, né, que a gente está falando, ele é muito mais autocentrado, ele é mais focado nele, né, ele não consegue olhar o outro com empatia, né, então essa questão mais específica desse tema, né, que eu trouxe é mais complexo um pouquinho, mas é interessante a gente identificar, né, esses sintomas para poder sair, né, de um relacionamento abusivo, né, enfim, ou até afastar, uma questão familiar, porque é necessário. Tem aquela romantização de que pai e mãe, né, deve ser, enfim, né, ou aquela coisa de honrado, né, não pode, mas às vezes nem todo pai e mãe são saudáveis, eles não são positivos, né, então é legal a gente
desmistificar isso, né? Então, é nesse sentido. E o que te levou a escrever esse livro? Você fez um trabalho de conclusão de curso ou foi a necessidade mesmo que você tem visto das pessoas? Na verdade, foi isso mesmo, né? Eu vendo alguns casos, porque começam a aparecer muitos casos para mim, né? E aí, algumas coisas que você publica e começa a aparecer mais, né? Começa a vir, não, peraí, muita gente falando da mesma coisa, peraí, tem uma coisa errada. Né? E teve até um vídeo que eu repostei, não é um texto meu, e acabou viralizando, com mais de 2 milhões de visualizações, e era justamente falando dessa questão de narcisismo, né? Não era necessariamente narcisismo, mas os comentários, né, levaram as pessoas a pensar sobre, nossa, peraí, eu passo por isso, e família assim, assim, assada. Aí recebia mensagens, não, escreve mais sobre isso, fala mais sobre isso. E na clínica aparece bastante também, né? Então, isso me motivou a escrever sobre isso. Nós já estamos ansiosa para conhecer o seu livro. Exatamente. E quando já tem data para ser lançado, não? Não, eu só preciso finalizar. Na verdade, eu faço publicação online mesmo, né? Uma publicação independente, então só preciso finalizar e já vou publicar já. Nossa, que bacana. E é um tema em alta, né? Sim. Total. E aí, voltando a esse assunto relações, né? Como ter relações saudáveis. Com o narcisista, quem vai procurar relação saudável é a pessoa que está sofrendo, né? Não é o narcisista em si. Porque, como você havia falado aqui nos bastidores, ele não tem noção, né? Mas o narcisista também sofre? Sofre. Ele sofre. Diferente do psicopata, né? Que o psicopata, ele faz tudo premeditado, tudo estrategicamente calculado e é isso. Benefício próprio. A semelhança é essa, né? É que eles estão autocentrados. Só que a grande questão é que tem sentimento, existe, né, uma emoção mais focada neles. Eles têm uma dificuldade de separar o que é deles do que é do outro. Então, tudo que eles vão fazer gira em torno disso. Eu vou mobilizar isso, vou fazer aquilo por mim. E o sofrimento que eles sentem, geralmente, né, é pelo processo também envolvendo rejeição ou de depreciação, isso, deles, né? Então, assim, a imagem deles sempre tem que estar em destaque, né? Então, assim, tem que falar bem de mim, eu sou uma figura que precisa ser admirável. Então, tem vários transtornos que estão na mesma linha ali do narcisismo, a gente separa, né, de forma didática dentro da psicologia, da psiquiatria, de forma didática, que podem se assemelhar. Então, a gente precisa fazer uma diferenciação diagnóstica ali e tal. Então, lembrando sempre que diagnóstico é só psicólogo, psiquiatra que pode dar. Então, a gente fala disso de uma forma mais acessível para as pessoas identificarem e tentarem buscar ajuda e facilitar o processo ali de distanciamento, o fortalecimento emocional. Mas é importante a gente falar sobre isso, que existem também muitas possibilidades de um transtorno ter uma comorbidade, então ele ter um transtorno de personalidade narcisista e ter um borderline, e ter um transtorno de personalidade histriônico, que tem semelhanças. E a principal diferença, por exemplo, do histriônico pro... Nunca ouvi falar. O histriônico é aquela pessoa que quer atenção. Ela quer ser o centro da atenção e faz de tudo, tipo aquele mais artístico, mais dramático, e ele quer atenção. Diferente do narcisista, né? Que ele quer admiração. Ele tem um senso de grandiosidade, né? Então, o histriônico é um transtorno também. É um transtorno também de personalidade. E quando a gente fala de transtorno de personalidade, ele surge junto com a formação da personalidade da pessoa. Por isso, e acompanha a vida inteira dela. Então, por isso que é mais difícil de mudar. Então, ela é mais fixa. É diferente de um transtorno do humor, por exemplo, uma depressão, um transtorno de ansiedade, né, que a gente pode tratar mais facilmente, às vezes com medicação, com o passar do tempo isso vai estabilizando. Agora, transtorno de personalidade acontece junto com a formação da personalidade dessa pessoa. Então, via de regra, os transtornos de personalidade, eles têm 2 fatores comuns para serem um transtorno. Fazer mal para quem tem o transtorno e para quem está ao redor dessa pessoa. Então, faz mal para essas 2 vias, né? Para ela mesma e para o outro. E outra coisa, ela tem dificuldade de reconhecer. Então, já existe essa tendência no transtorno de personalidade. E quando a gente agrega isso no narcisismo, no transtorno de personalidade narcisista,
a gente tem um potencializador aí também, que é o quê? A pessoa também não admitir que está errada, a pessoa não conseguir pedir desculpas, a pessoa não conseguir ver que ela errou. Então, por isso, aí quando a gente fala de buscar ajuda, a pessoa só vai buscar ajuda se ela tem algum problema. Ela só vai buscar ajuda se ela parte do princípio, né, eu errei, eu quero melhorar isso, ou estou sofrendo, exatamente. E não acontece isso. Então, por isso que quando a gente fala desse transtorno e fala das vítimas, é preferível a gente falar com as vítimas, conversar com elas, fazê-las, de repente, se munir de ferramentas para lidar com esse narcisista que é estratégico. Então, a gente precisa ter estratégia para lidar com ele, né? Então, se a gente, principalmente, se convive, né? Porque uma coisa é você tá numa relação afetiva sexual, e identifica essas características no parceiro ou parceira. Tá, beleza, é muito mais, não é fácil. Mas assim, a gente pode sair dessa relação, se desvincular. Não é fácil. Com um pai e com uma mãe, né? Agora, é diferente quando tem na família. Então, aí a gente vai ter que aprender a lidar e munir esse paciente, enfim, essa vítima, de ferramentas para ela se fortalecer, então sair de casa e ter autonomia, independência, e uma série de coisas. Você tem algum exemplo assim para dar pra gente de alguém que convive com um narcisista em casa? A pessoa é dependente, ela não pode sair. No caso, não precisa ser um relacionamento de parceiros, né, de casamento. Eu tenho uma mãe narcisista. Como é que eu faço para lidar com essa mãe? Para eu não me machucar? É complexo, porque olha só, pensa o seguinte: ela é a mãe, ela, sei lá, ela teve você, enfim, e ela conhece seus pontos fracos. Ela sabe tudo que faz você se sentir mal. E ela vai usar isso a favor dela. Vai te manipular, né, para você se tornar dependente, porque o que ela quer? Ela quer ser admirada, ela quer ter alguém ali ao dispor dela. Então, ela vai fazer várias coisas, consciente e ou inconscientemente, para arquitetar toda. Então, o que acontece? A gente tem uma dinâmica familiar. Então, assim, tem papéis que, se for filho único ou se tiver irmãos envolvidos e etc., esses papéis vão mudando, né, de filho para filho, de acordo com a conveniência dessa mãe. E a gente costuma dizer que essa mãe não ama de verdade. É um amor condicional. Isso é forte. Então, é um amor condicional. Então, amor condicional não existe. Né? Então, tudo gira em torno disso. Então, o que a gente costuma falar? Né? Que ela vai fazer o quê? Vai ter aquele filho que vai ser o bode expiatório, que é aquele que tá sempre batendo de frente. E eu acho legal a gente falar disso, porque é aquele filho que vê tudo que está acontecendo, de uma certa forma, né? Tem outros papéis também que vêm um pouquinho mais, mas esse vê e ele escancara. Só que ele não é estratégico, né? Ele joga na cara e também tem um descontrole ali, às vezes emocional e tudo mais. Mas ele não suporta ver as injustiças, porque ele consegue ver o comportamento dessa mãe ou desse pai, enfim, que é um comportamento, nossa, não faz sentido, é incoerente. Aqui ele tá agindo de um jeito e aqui ele tá... Porque tem manipulação de todos os lados, né? Então esse filho escancara. Então se bate de frente, atinge a imagem dessa mãe ou desse pai, e essa mãe e esse pai começam a falar mal desse filho, a pegar no pé, enfim, até maltratar, né? E a gente tem o outro lado, que é o filho dourado, que é aquele que é... Porque olha só que interessante, o narcisista, ele enxerga o filho ou as pessoas como uma projeção dele, seja projeção positiva ou negativa. Então, assim, aquele filho que projeta, que mostra, escancara ali tudo que ele tem de negativo, ele vai, porque ele não quer ver isso dele. Então, ele tá vendo ele nessa pessoa de fora, entende? Diferente daquele outro que tem tudo de positivo. É tudo que eu quero. Então, ele elogia, ele vai lá, passa a mão na cabeça, faz de tudo e etc. Então, existe uma distorção ali. Ele vê ele mesmo no outro. Entende? Nossa, já tô identificando algumas pessoas da família, né? Então, aí, assim, o fato de ter esse filho dourado também não significa que esse filho não sofra, né? Porque ele... O que eu percebo, né? Eu entrevistei algumas pessoas para o livro, acho que foram 12 no total entrevistas, relatos, né, que eu peguei. E assim, é muito, entre aspas, igual, assim, né, o que acontece.
Então, o filho, ele acaba não tendo uma personalidade praticamente, porque ele faz tudo, mesmo que não perceba as vontades dessa mãe ou desse pai, para não magoar, porque ele quer amenizar tudo. Ele é geralmente aquele filho que se retrai, não se posiciona para não... Peraí, vamos ser... É estratégico, é o dourado. Ele começa a lidar para sobreviver a ter estratégia. Eu não vou falar, porque senão vai dar problema, então eu vou fazer tudo que ela quer. Às vezes pode acontecer desse filho, esse é o mais propenso a também desenvolver o transtorno de personalidade narcisista. Não é regra, mas existe uma grande chance, né? Justamente por ele estar mais próximo dessa mãe. A gente aprende por observação também, então... E aí, assim, é mais difícil dele perceber que essa mãe tá manipulando. Geralmente quem percebe é o outro filho, se tem outros filhos na jogada, né? Mas quando essa criança, né, enfim, esse filho é manipulado para fazer tudo, passa a mão na cabeça e tal, não, mas eu tenho tudo do bom e do melhor, por que eu vou duvidar dessa mãe? Então, ele não consegue perceber. A não ser que alguém de fora mostre coisas, enfim, ele não consegue perceber. Até porque só existe uma mãe ou um pai no mundo, né? Ele não vai ter Não tem outra referência. Exatamente. Talvez de avós. Mas o que eu ia perguntar, o bode expiatório seria o mesmo, o dourado ou não? Olha só, então, que nem eu te falei, existem vários papéis que podem ser feitos pela... Né, vamos supor, tem 2 filhos. Um vai ter um papel, outro vai ter outro, mas esses papéis também podem mudar, de acordo com a conveniência. Mas, dependendo da personalidade muito marcada dos filhos, pode ser que um tenha predominância mais desse papel bode expiatório, o outro... Mas não são só esses 2 papéis. A gente tem, eu vou ver se eu lembro aqui, eu acho que são 5 no total. Bode expiatório, né, o dourado, a gente tem o servil, que é aquele filho que tá ali para servir, faz tudo. Você vai fazer isso, você vai fazer, joga tudo para ele. Tem o filho que é testemunha também, então assim, geralmente esse filho é aquele que é cúmplice, né? Então ele sabe de segredos, ele guarda, enfim, é aquele filho que é testemunha. E tem o 5º, que é o filho invisível, que é aquele que não, é tipo assim, não vou usar esse termo, fede não cheira, ele é totalmente ignorado. Ele não é visto, ele não existe. Negligenciado. Então, são 5 tipos, né? Então, se a gente tem uma família aí grande, a gente consegue identificar melhor esses papéis. Se existe só um filho único, ele pode ter todos esses papéis também, né? Uau. Então isso é interessante da gente ver, isso acontece na prática, né? Enfim, e isso também foi estudado por outros psicólogos, a gente tem livros, são poucos livros que falam disso, né? Eu esqueci o nome dela, mas é uma psicóloga do exterior também, e tem uma brasileira que inclusive é minha xará, a Michele. Michele. Tem a Tariana Rocha, que também fala sobre isso, ela inclusive teve mãe narcisista. Então tem gente falando mais, mas tem poucas publicações, né? Tem algumas que eu consegui encontrar também falando dessas divisões, desses papéis, né? E é assim, quando a gente faz essas entrevistas, a gente vê na prática, nossa, realmente isso acontece, né? Isso é bem interessante. E os filhos de mães narcisistas, e tem pais também, né? Sim. Os 2, mas assim, eles geralmente, os outros relacionamentos, eles vão desejar buscar sempre a aprovação, o amor, a falta que realmente a mãe, né, consciente ou inconsciente, ela negligenciou, né? Sempre vão ser pessoas que se dão ou querem muito amor, querem receber muito, né? É interessante porque, assim, se falta, vamos supor, o filho pode se tornar, aquele filho dourado pode se tornar o bode expiatório a partir do momento em que ele escancara todas as verdades. Quando ele começa a perceber, se rebela, nossa, você tá contra mim, né, e tal, né, então assim, aquelas manipulações sutis, né, isso é legal, é interessante a gente ver, né, nos relatos, né, eu falo pelos relatos que eu vi, do tipo, a pessoa a partir do momento que vai buscar uma ajuda psicológica, isso é muito comum. Cuidado com o que você vai falar. Não vai falar de mim. Uau. Sabe, coisas assim, né? Então, e eu ouvi isso tanto na clínica e nos relatos apareceu também. Então, é interessante e é comum, porque existe um medo, né, de tipo, ser descoberto. É exatamente isso, a manipulação existe,
existem mentiras, existem segredos e a pessoa até certo ponto sabe que ela deve, mas ao mesmo tempo ela, né, tem uma bagunça e dificilmente essa pessoa vai buscar ajuda psicológica. E quando busca, que já aconteceu comigo, inclusive, apareceu um pai e uma sessão, uma única, a gente já identifica na hora. Não, que o problema é o filho, eu tô com dificuldade com isso, com aquilo, e aí eu começo a investigar como que foi a criação e tal. Ah, mas era tudo assim. Não, mas quem que ele pensa que é? E aí as relações da pessoa... Peraí, essa pessoa não consegue enxergar que ela pode ajudar o filho a melhorar e que ela também pode ser o problema. Então isso é bem interessante da gente ver, assim, é um perfil muito... A culpa é sempre do outro e ele nunca tem culpa. Né? Então, e não vai buscar ajuda. E você, como psicóloga, acabar confrontando, mostrando assim a verdade, olha, a culpa é sua, pai, a culpa é sua, mãe. Isso acontece? Não, claro que eu não vou falar assim, né? Não, a culpa é sua. Exatamente, sim, com jeitinho. Mas a responsabilidade é de Vossa Senhoria. Você consegue, eu tento mostrar, olha, você consegue perceber que existe uma grande possibilidade de você ter colaborado, e aí, de repente, para você ajudar o seu filho, você pode fazer dessa forma, mudar alguma coisa que ele já pré-estabeleceu. Pronto, é o fim da picada. E eu fui atacada uma vez. Atacada assim. Ah, mas o que você vê? Eu vim aqui pra buscar, não é pra mim, é pro meu filho. Não tem nada com isso e tal, enfim e tal. Mas é interessante a gente observar isso. Da mesma forma que teve outros casos também. Então, a pessoa não consegue enxergar. E quando ela busca ajuda, se buscar ajuda, é porque ela está tendo alguma dificuldade em algum relacionamento que está afetando ela. E aí também, já que ela buscou ajuda, a gente tem que tomar um cuidado para confrontar menos. Porque daí ela nunca mais vai voltar na terapia. Para não assustar. Mas você sabe que quando eu atendo, geralmente os pais chegam, olha, meu filho é isso. E aí eu vou observando, igual você vai observando. Olha, o seu filho realmente ele tem alguns comportamentos, mas você precisa, né, vir no lugar dele. Né? Eu sou tão direto, você precisa vir. E às vezes eles vêm mesmo, né? E aí essa questão, né, de você poder confrontar, né, de uma forma de eles poderem identificar que são eles que, de repente, de alguma forma, estão desenvolvendo ou proporcionando o desenvolvimento daquele comportamento, né? Sim. Então, por isso que o pai e a mãe, eles são importantíssimos para que eles, se conhecendo, eles possam criar filhos de sucesso, filhos que tenham um desenvolvimento emocional muito grande. E acho que por isso que o papel do psicólogo, da psicóloga aqui, é poder... com certeza fazer a diferença. Gente, então, vocês estão nos ouvindo, a diferença que existe nessa relação, ou de esposo, ou com os filhos, é importante um autoconhecimento, e com psicólogo, Exatamente. Né? E eu acho que isso que você falou é interessante, eu acho que era o início do início da nossa conversa, eu acho que o relacionamento saudável, qualquer relacionamento saudável que a gente for desenvolver com alguém, ele passa inevitavelmente pelo autoconhecimento. Infelizmente, a gente começa relações, né, às vezes não muito maduros. Nós não estamos maduros, né? Só que tá tudo certo, a vida é para ser vivida mesmo, a gente tá experienciando, a gente tá vivendo, a gente tá se conhecendo. E o legal é a gente perceber, ok, e se o outro tá ali com a gente, tá nessa caminhada, família, relacionamento afetivo, enfim, o que for, tá disposto também a se conhecer, a se olhar, então essa relação tende a crescer cada vez mais, a se fortalecer cada vez mais. Então o mais importante é o autoconhecimento, eu saber o que eu quero, o que eu estou buscando, o que eu aceito, o que eu não aceito, quais são os meus limites, mas nem sempre a gente sabe, tá tudo certo, a gente tá se descobrindo. Uma coisa que eu acho legal é que quando você tem uma reação, ou quando você sente alguma coisa, é isso que tem que ser trabalhado. Porque a partir da minha resposta é aquilo que me incomodou, que me irritou. Então, são esses fatores que vão me fazer confrontar a mim mesma. Exatamente. Então, alguém que me fechou no trânsito, não necessariamente eu vou fechar, eu vou xingar. Né? Isso é uma resposta minha frente a uma situação. Então, eu acho que ter esse olhar de que o que me irrita, o que me incomoda, é aquilo que eu preciso trabalhar. Porque mim primeiro. Exato, porque eu não preciso dar a mesma resposta que o outro. Né? Então eu posso, através do que o outro, de repente, me espelha, eu posso buscar
ser mais tranquilo, ter uma paz, ter uma leveza diante de uma situação que outrora eu ficava escabelada ali, irritada, ia pra cima, né? E eu acho legal ver essa mudança acontecendo nos pacientes, porque muito assim, legal, né? Na abordagem, né, do EMDR é legal que a gente trabalha em cima mesmo, a gente tá o tempo todo, emoção, sensação no corpo, porque o nosso corpo também guarda memórias, então a gente está trabalhando sempre com as emoções, sensações corporais junto com a memória traumática. E a gente vai reprocessando isso com essas estimulações em cima disso. E as respostas vêm ali e eu aprendo muito mais com os pacientes do que eles comigo. E aí, quando aparecem situações assim, eu acho incrível, né? Porque a pessoa vai chegando em conclusões e eu falo, gente, isso daí também é pra mim, né? É muito legal isso, né? Então, assim, o quanto a gente aprende com o que a gente sente. Nossa, eu tava sentindo raiva, às vezes o paciente chega com uma emoção, eu tô sentindo uma tristeza profunda nessas últimas semanas. Tá, vamos trabalhar em cima disso. Isso. O que mais mexe? Então vamos lá. Aí eu começo o reprocessamento, ela começa a chegar em respostas. Não, na verdade, essa tristeza é porque eu tô insatisfeita com isso. Não tinha clareza. E aí vai separando legal a você emoção. poder ajudar, não é? É muito interessante, né? Não, eu acho que é essa questão de você ver o resultado, né? E há resultados, existe resultados. Então, por isso que é tão importante você buscar profissional, porque existe, você não precisa estar vivendo da mesma forma, você não nasceu, você não é aquela coisa, nasci assim, vou morrer assim, pode ser diferente. Gabriela. Você pode viver, eu acho que é essa a questão, a gente pode viver plenamente a despeito daquilo que passa fora, mas a gente tem que olhar dentro. Exatamente. E as pessoas fogem de olhar dentro. Né? É difícil, né? E dói, né? Benjamin Franklin fala assim, existem 3 coisas mais duras, né? O aço, o diamante e o conhecer a si mesmo, né? Porque é duro você olhar e falar assim, nossa, mas eu sou essa pessoa chata, eu sou essa pessoa irritante, eu sou isso, aquilo, eu sou agressiva. Então, assim, é muito difícil, né? Você tem que quebrar, aí eu tenho um livro também que eu falo de 2 coisas. Primeiro, eu falo que a gente é orgulhoso e egoísta, a gente precisa quebrar esses 2. Então, quando a gente olha pra gente, quebrar esses 2... Menina, é muito difícil. Mas quando a gente consegue quebrar algumas coisas, é libertador. Exatamente. É libertador. É libertador. Um passo gigantesco, Isso né? aí é... Meninas, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Mas antes disso, eu quero perguntar para a Michelle uma coisa. Você deixou o jornalismo? Você atua na área ainda? Você concilia as 2 profissões? Como é que foi? Eu deixei em 2018, logo quando eu encerrei, né, tudo, já comecei a trabalhar com psicologia, fiz a transição, né, de carreira, mas claro, quando a gente brinca, né, uma vez jornalista, sempre jornalista, eu nunca abandonei, a gente usa sempre o conhecimento para ajudar também, né, no trabalho da psicologia também, tem canal no YouTube, Instagram, legal, pode falar. Passa pra gente aí. O canal no YouTube é Café com Psicologia, né? Adoro. É Michelle delícia. Ribeiro, né? Michelle com 2 L's e Y, né? E o Instagram é @Michelle com 2 L's e Y A Ribeiro. Bacana, tá lá no nosso story, no Band FM Foz, é só você clicar lá, vai encontrar a Michelle. E você tem cursos online também, né? Tenho um curso voltado para comunicação assertiva, né? Justamente para treinar essa habilidade que a gente estava falando aqui antes, né? De ter empatia, de comunicar de uma forma mais saudável com o outro. Então, tem um curso sobre isso. E também tem um outro tema que eu também gosto muito de falar e que o pessoal me procura bastante por isso, que é o Vício em Seduzir. É um curso para superar o vício em seduzir. Né? Ai, gente, olha que viu? A gente vai ter que fazer vários programas. Tem bastante coisa. Essa menina é uma caixinha de surpresas, viu? Olhei ela lá no Instagram e eu imaginei que tinha esse montão de conhecimento. Que legal, viu? Muito bem. Que legal. Agradeço muito, viu? A participação. E aí vamos ter mais convites aí. Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, Michelle, pela sua presença. E André, você tem um recado aí Eu tenho pra um gente? recado aqui para vocês, que é o seguinte: a Wonder Park Foz, ele lançou uma ação beneficente. Não posso errar esse português. Lançou uma ação beneficente para ajudar na reconstrução do CAIA. A entidade, ela pegou fogo, Dani, na última sexta-feira, 25 de agosto, né? Na verdade, um pouquinho antes. Moradores e lindeiros que visitaram o Moviscar
durante todo o mês de setembro, eles vão pagar apenas R$20 para entrar e parte dessa renda será revertida para a reconstrução dessa entidade. Então, todo o valor arrecadado ele será multiplicado por 4 e doado a essa instituição, né? Então, para ajudar, basta você comprar seus ingressos para o Movicar e na bilheteria do atrativo lá até 30 de setembro. Então, se você quiser participar, né, desse movimento, que é essa entidade, né, que pegou fogo, você entra em contato aqui no www.wonderparkfoz.com.br e você vai estar ajudando essa entidade aí de uma forma muito legal para poder que os moradores estejam aí com aquilo que precisa. Né? Muito bem. E antes de finalizar, eu quero mandar um abraço aqui para o deixa eu ver o nome, Vantuir Ribeiro. Eu acho que é amigo seu, né, Michele? É meu pai. É seu pai! Que lindo! Ele colocou excelente abordagem. Para Marceli Ribeiro, profissional maravilhosa, muito informativo o programa. Essa é minha realmente. Muito bom. Muito informativo. Luísa também está assistindo a gente. Obrigada, Luísa está sempre por aqui. E é isso, gente. Muito obrigada a você que ficou aí com a gente. Um ótimo final de semana e um bom feriado, né, Andréia? Bom feriado. É descanso pra gente? Sexta-feira estamos de volta com a fisioterapeuta pélvica. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau. Da Band. A rádio mais ouvida. Escuta o barulhinho. Você já sabe qual é. Band FM.